Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Marcos Queiroz, estou aqui mais uma vez para trazer um vídeo para vocês sobre uma resenha de um livro. Esse livro eu falei para vocês da existência, que ele iria ser lançado no Brasil, apesar de já ter sido lançado em outras línguas, em inglês, espanhol, etc. Eu já tinha as versões em inglês e espanhol, mas quando eu falei dos livros de Jung, todos os livros de Jung que eu tenho, eu me referi a este livro, que é a Psicologia do Kundalini Yoga, ou da Yoga Kundalini, que é como foi traduzido, da editora Vozes, um livro que há muito tempo já foi publicado, sobre seminários que Jung fez a respeito da Kundalini, dos chakras e tal, a psicologia desses chakras, e eu já tenho até um vídeo que eu queria deixar aqui no card para vocês darem uma olhada depois. Mas eu queria falar um pouco mais sobre esse lançamento no Brasil, já que vai ficar mais acessível para todos aqueles que não leem línguas estrangeiras, e que eu vou tentar falar rapidamente, e depois podemos até fazer outros vídeos detalhando mais cada chakra dentro da perspectiva de Jung, mas vamos fazer uma resenha geral do livro aqui, logo depois da nossa vinheta. Então, segurem aí, ok? Bom, pessoal, como eu disse, esse é um livro que eu já tenho as versões, que já foram lançadas em inglês, que é essa daqui, a versão em espanhol, demorou um pouquinho para chegar aqui, veio da Europa, e acabou que ele foi lançado em português, e agora nós vamos fazer um comentário sobre esse livro. E, assim, primeiro eu gostaria de fazer uma crítica à edição em si, apesar de ele estar bem editado, com a encadernação boa, etc., tem uma questão que é muito assim, de arquiteto, que se preocupa com a questão da estética, é que as imagens elas foram distorcidas. Vocês podem ver aqui que elas foram, para poder encaixar no formato da página, você vê que o formato do chakra está meio alongado no sentido vertical, e se a gente for pegar aqui a versão original, a gente vê que ela está numa posição correta, e foi adaptada, digamos, ao formato da página, e na versão em espanhol elas foram reduzidas para caber mais imagens em uma página só, mas eu ainda preferia que fosse feito isso, reduzida a imagem, mesmo a gente sabendo que com isso perde detalhes, mas desse jeito que foi feito pela editora Vozes, acabou que cria uma distorção. Repare como distorce o chakra ajna aqui, ficou achatado aqui também. A gente percebe bem que não fica um círculo perfeito. Então isso é uma crítica que eu queria fazer, apesar de, assim, já há muito tempo eu estar sem entender por que a editora Vozes não tinha lançado esse livro ainda, e agora a gente vai ter ele acesso em português. Este livro, ele trata de seminários que foram feitos em 1932 no Clube Psicológico de Zurique, e ele foi intitulado Yoga, especialmente o sentido dos chakras. E foi feito assim, foram feitos 6 seminários entre o dia 3 e 8 de outubro de 1932, pelo indólogo Wilhelm Hauer, E depois Jung fez mais 4 preleções discutindo a parte psicológica, somente a parte psicológica dos chakras. Claro que quem quiser, digamos, entender mais os chakras dentro da perspectiva do hinduísmo, da religião hinduísta, pode pegar o próprio livro que serviu de referência para esse, que eu até já vou indicar aqui para vocês, que é esse livro, The Serpent Power. Este livro aqui é praticamente o primeiro livro que falou sobre os chakras para o Ocidente, de Arthur Avalon, que é um nome, é um pseudônimo, vamos dizer, de Sir John Woodroffe, que trouxe para a gente alguns livros. No final, a gente tem 2 livros traduzidos na íntegra, livros sagrados do hinduísmo, que tratam dos chakras,
mas ao longo do livro todo ele faz referências aos versos que falam dos chakras, e ele descreve, ele comenta, ele fala do simbolismo, das deidades associadas aos chakras, das letras em sânscrito associadas aos chakras e das funções que ele tem, tanto psicológica como biológica e esotéricas, etc. A gente já sabia que o Jung teve acesso a esse livro através deste outro livro aqui, lançado já há algum tempo pela editora Vozes também, capa dura, ditado por Sonno Sandazani, Carl Gustav Jung, uma biografia em livros. E aí a gente vê aqui, em uma das... que fala nesse livro, os livros de Jung, né, que foram encontrados no gabinete dele, não só livros escritos por ele, que ele tinha lá exemplares, como livros que ele leu. E aqui nós temos o The Serpent's Power, de Arthur Powell, uma edição diferente da minha aqui, né, esse aqui é a capa dura. E aqui a gente vê até as imagens, as ilustrações, né, do livro. Então, é interessante também este livro, né, aproveitando aqui a deixa do comentário sobre o livro de psicologia do Yoga Kundalini, nós podemos falar também rapidamente desse, que é um livro que trata dos livros do Jung, né, que serviram de referência, que ajudaram ele a construir a sua psicologia. Mas é importante que a gente entenda o que é que trata esse livro aqui, porque tem um simbolismo muito forte, né? Jung, quando teve acesso a esse livro de John Woodruff, ele conseguiu, de certa forma, encontrar na Kundalini Yoga, na Yoga Kundalini, um referencial muito forte de tudo que ele estava pesquisando, e conseguiu também encontrar uma psicologia mais avançada, porque o que Jung percebia é que, pelos seus experimentos, ele conseguia ir até onde o ser humano conseguiu conquistar evolutivamente ou em seu desenvolvimento psicológico, mas através do Kundalini Yoga, ele teve acesso ao que vem pela frente no processo evolutivo humano. E justamente nessa ideia de encontrar algo que esteja além, ele teve acesso a mandala, teve acesso à meditação, teve acesso às informações de cada chakra. E como Jung sempre achou que havia uma objetividade no processo psicológico, o que é que eu chamo de objetividade? Nós destinamos alguma coisa, né, na nossa psique, nós objetivamos as nossas psique ou através de imagens arquetípicas ou através de localizações específicas no nosso corpo. Então, o que eu quero dizer com isso é assim, a gente, quando fica emocionado, a gente sente isso no nosso estômago, a gente sente efeitos, né, estomacais nisso. Então, existe, só para dar um exemplo, né, se existe uma relação biológica com o psicológico, e ele ainda, por cima, trazendo uma estreita relação entre o físico e o psicológico, quando ele tem uma epistemologia da sincronicidade que interage, que faz interagir esses dois planos, esses dois mundos, é fácil a gente entender por que ele buscava realmente alguma identificação corporal em relação aos fenômenos psicológicos. E isso ele conseguiu muito fortemente com os chakras, porque cada chakra está associado a determinadas funções específicas da psique, e funções biológicas, funções emocionais, funções, enfim, da nossa atividade psicológica, assim como das nossas outras várias atividades também. Mas em Kundalini Yoga ele traz essas referências de um simbolismo riquíssimo que tem a Kundalini Yoga, uma das yogas mais recentes, mas também considerada por muitos a mais poderosa de todas, né? Porque ela mexe com uma questão muito perigosa, que é também o despertar desse fogo serpentino que é a Kundalini. Para quem não sabe, a palavra Kundalini vem de várias possibilidades de origens etimológicas, né? O verbo kund mesmo, que quer dizer queimar, traz a referência ao fogo serpentino, aquela relação que a gente já ouve falar sempre de que a Kundalini é uma das forças primordiais. Dentro da perspectiva teosófica, a gente pode dizer que ele é uma das 3 forças fundamentais, né? Porque tem o Forhat, o Prana e a Kundalini. Enquanto que o Forhat ele está no nível do mental superior, não chega a atingir o nosso corpo etérico, o nosso corpo físico, o nosso corpo astral. Já o Prana e a Kundalini, elas estão circulando no nosso organismo. O Forhat, que seria o Agni, a energia elétrica, o fogo elétrico, ele só chega de uma forma indireta a nós,
né, dentro do nosso etérico, né, no nosso astral, no nosso mental inferior, mas através do mental superior a gente tem conexões também com o Fohat. A Kundalini, ela é uma energia que circula em diversos níveis de sutileza, né? E o mais sutil de todos, a Kundalini, que passa pelo Brahmanadi, que é uma corrente circulatória que tem na nossa coluna vertebral. As várias camadas que tem, em algumas mais densas, a Kundalini já circula para que os chakras possam exercer suas funções dentro do nível básico que mantém a nossa estrutura psíquica e o nosso funcionamento biológico. Mas o despertar da Kundalini seria o despertar da parte da Kundalini mais sutil, que passaria pelo Brahmanadi, e ao fazer isso abriria todos os chakras nessa subida, nessa ascendência da energia. E isso acaba sendo algo que, se for feito sem uma orientação, sem um cuidado, sem todo um preparativo, pode causar danos psicológicos, danos físicos, até danos muito complicados ao longo de encarnações a encarnações. Então, por isso que o cuidado deve ser muito grande, né, de não querer fazer isso sem uma orientação, ou mesmo nem ficar preocupado com isso, porque o processo evolutivo da gente já faz com que naturalmente isso aconteça, esse despertar, um despertar gradual das várias camadas, e aos pouquinhos acontecendo despertamentos de situações de poderes ou de determinadas capacidades, habilidades que nós não temos ainda, né? Então, mas não é só o verbo kund que dá origem à Kundalini, mas também temos um substantivo que é o kunda, que quer dizer orifício, cavidade. E isso acaba sendo muito utilizado por Jung em vários livros, não só esse dos seminários dele, porque ele fala muito de cripta, de gruta, de cráter, que é uma tigela que está até associado ao Santo Graal, recipientes, né, que estão associados ao inconsciente, e grutas, né, que, por exemplo, ele fala muito da Catedral de Chartres, que foi construída sobre um templo celta, e lá nesse templo celta, no subsolo, tinha uma oferenda a virgens, que não era Virgem Maria. Depois, na Igreja Católica, passou a ser considerada Virgem Maria. E nesses locais onde aconteciam esses cerimoniais, no subsolo havia um buraco, e por esse buraco as pessoas escutavam as oferendas, os cânticos, os ritos que aconteciam, e aqueles que não eram iniciados, não poderiam ter acesso, ouviam isso, e muitas vezes davam doações ali, e muitas vezes recebiam fumaças de determinados cerimoniais que estavam acontecendo com queima, etc. E isso está muito relacionado, mas muito relacionado mesmo a Kundalini, porque a palavra Kunda vem daí, né? A palavra Kunda vem desse orifício, né? E cripta, né, que é muito associado também à religião cristã, que é oriunda de outros cerimoniais pagãos que haviam antes. Tem uma palavra muito utilizada, né, na Catedral de Chartres mesmo existe essa cripta que é chamada Lemusé, que está associada a segredo, tem a mesma origem etimológica da palavra mistério, né? Os mistérios do passado se transformaram em sacramentos na Igreja Católica. Um deles, o batismo, mesmo que tem tanto o batismo da água quanto o batismo do fogo, também está muito associado, principalmente o batismo do fogo, está muito associado a Kundalini, porque esse batismo do fogo se dá relacionado ao Espírito Santo, que dentro de uma correspondência analógica da teosofia, a gente pode dizer que está associada a Kundalini como força fundamental. Então, se Kundalini é uma das 3 forças fundamentais, ela está associada a muitas coisas, principalmente à constituição do universo. O universo, apesar de ter sido formado primeiro o Fohat, e do Fohat ter surgido o Prana e a Kundalini é quem primeiro estrutura esse universo que nós temos hoje, no universo físico e até os universos astral, mental, etc., onde nós vamos vivenciar nossas experiências. E depois vem o Prana, que é como se fosse um segundo filho do Fohat, né? Então é como se fosse primeiro a mãe, que é da matéria, a palavra mater tem associado a mãe, e traz a materialidade a tudo que está acontecendo. Depois vem o filho com esta vitalidade, esta energia, essa bondade, essa amorosidade que está associada à nossa parte imaterial, à nossa parte insubstancial. Então, quando esses 2 elementos existem, está acontecendo aí a vitalidade, a nossa existência na vida terrena. E
ainda existe um outro verbete associado à Kundalini, que é um verbete Kundala, que corresponde a uma espiral serpentina ou uma bobina espiral, e é justamente aquela forma que a gente vê sempre da Kundalini, que é em forma espiralada em torno da nossa coluna, que é formado pelo Ida Pingala e o Sushumna, que é a base central, e esse movimento circular que é serpentino também faz a alusão à serpente, por isso que está associado sempre à serpente. Mas Jung, neste livro, ele trata dos chakras um por um, fazendo suas correlações com a psicologia. Ele diz que cada chakra é um mundo inteiro, né? E todas as soluções estão dentro desse chakra, então a gente não precisa procurar em outros lugares as nossas soluções psicológicas, as nossas soluções internas, elas estão aí, porque os chakras têm todo um potencial a ser trabalhado e tem toda uma energia que pode ser moldada, pode ser controlada, pode ser equilibrada e tal, metabolizada como qualquer outro órgão do nosso corpo físico, né? Então, os chakras acabam se tornando um guia psicológico, né? Um guia de orientação valioso para o nosso campo de entendimento da totalidade. Jung diz que só através dessas experiências que ele teve, lendo, estudando e aprendendo nos seminários com a Kundalini Yoga, ou Yoga Kundalini, é que ele conseguiu perceber essa totalidade, né? Essa possibilidade da totalidade da psique humana. Eu tenho aqui também como sugestão para vocês, se querem ter um entendimento do Kundalini Yoga após ler esse livro, eu sugiro primeiro este livro aqui, né? Os Chakras, de Lidbita, que ele fala muito da Kundalini, fala dos chakras, cada chakra em si. É o livro mais básico, né, de chakras e que orientou e destinou a todos os outros, por um acaso também. Até trabalhei nessa capa, fiz a capa desse livro. Este livro também de teosofia é de Arundale, Kundalini, uma experiência oculta. Eu recomendo também que ele, apesar de fininho aqui, ele tem muitas informações riquíssimas, informações de grande valor para complementar e entender melhor a Kundalini. E por último, de teosofia, eu indico esse livro, A Ciência da Meditação, de Rohit Mehta. Este livro também traz muitas informações esclarecedoras, deixando a gente mais a par desse assunto. Eu tenho aqui também mais 3 livros que tratam só especificamente de Kundalini, que não podem faltar da biblioteca de quem quer estudar esse tema, que é esse livro, A Kundalini, de Keel Eckstein, um livro também muito bom, que traz muitas informações bem ricas. Esse clássico aqui, da experiência do Gopi Krishna, do próprio despertar dele que aconteceu, e que não foi bem sucedido, né? E ele comenta sobre isso também. E aí, daí a preocupação de fazer de uma maneira orientada, mostrando realmente que todas as recomendações que já existiam antes sobre esse cuidado de como despertar a Kundalini de uma maneira correta, realmente aconteceu na experiência do Gopi Krishna. E aqui, Kundalini, o caminho da auto-iluminação. E ainda também este outro, que é de Darrell Irving, que faz um apanhado de informações sobre a Kundalini dentro de várias filosofias religiosas, etc. A Serpente de Fogo, uma visão moderna da Kundalini. E ainda, como o nome está dizendo, ele atualiza essas informações, certo? Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês, nesse primeiro vídeo do ano que nós temos, né, no ano de 2023. Espero que vocês tenham visto alguns vídeos aí do nosso canal. Temos uma palestra só sobre Jung e a psicologia do Kundalini Yoga, que vocês podem encontrar, né, no card que eu mostrei há pouco, logo no começo. E se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deem o like de vocês nesse vídeo, né, mostrando que gostaram. Aproveitem também e apertem um sininho, porque isso aí vai fazer vocês receberem outros vídeos, né, informações sobre outros vídeos que foram lançados. E se inscrevam no canal, gente. Se inscrevam no canal, porque esse canal depende disso para poder crescer e para a gente poder manter ele funcionando dentro do que a gente pretende daqui para frente, ok? Então, até o próximo vídeo.